Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Maria, eu sou da equipe de trabalhadores do GEIU. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 17 do livro Fonte Viva, que se intitula Cristo e Nós. O versículo trabalhado é o de 10 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que diz: E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemo-nos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Bom, vamos contextualizar o versículo. Ele está no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, aliás, no capítulo 10, isso mesmo, no capítulo 9, aliás, capítulo 10. Versículo 10, desculpem. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Salvador: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ananias é uma figura muito importante no Evangelho, na vida de Paulo e na vida do cristianismo como um todo, porque ele foi o grande trabalhador que assistiu Paulo logo após a estrada de Damasco, em que ele ficou cego. Ele foi a esse chamado de Jesus, ele foi prontamente e trouxe a visão de volta a Paulo e o assistiu em diversas ocasiões. Nós vamos ver que lá no capítulo 125 do livro Vinha de Luz, Emmanuel se refere a Ananias de uma forma muito interessante. Ele diz assim: muito importante a determinação de Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé.
O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Então, aquele que era perseguido se transforma no benfeitor, né? E a presença de Ananias na vida de Paulo, na época Saulo, é muito importante, porque ele traz a Paulo, né, memórias importantíssimas, porque ele iniciou Abigail na doutrina, e foi o motivo que ele foi a Damasco, para que pudesse efetuar, dar cabo da vida de Ananias. Então, o versículo nos traz uma condição essencial para o trabalhador, né? Aquele trabalhador da seara do Cristo, que é o quê? A prontidão para o trabalho, o estar atento e poder atender ao chamado do Cristo. Mas o que é prontidão? No primeiro momento a gente pensa assim, prontidão é estar pronto para alguma coisa. Mas nós nunca estamos totalmente prontos para alguma coisa. Porque isso implica imperfeição. E nós sabemos que nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, né? Portanto, estar em prontidão não é estar pronto. E prontidão não é também estar disponível, porque todos nós temos os nossos afazeres. Estar em prontidão não é estar disponível. Nós podemos dizer que é colocar-se em movimento, então, para o crescimento. Então, me coloco em movimento de prontificação para alguma coisa, porque isso é o infinito. Eu vou estar em prontificação ao infinito, sempre em prontificação. E aí, é dar uma resposta imediata a uma convocação, a uma ordem, a um comando, a um chamamento, para que se cumpra alguma coisa, alguma missão. Nós podemos dar como exemplo o bombeiro. O bombeiro em serviço, a gente costuma falar que ele não dorme de pijama. Por que ele não dorme de pijama? Porque ele deve estar pronto. Ele dorme de prontidão, pois ao soar o alarme, a resposta de serviço deve ser imediata. Não há tempo para um bombeiro em serviço de se preparar para socorrer. Imagina, alguém chama, ele vai trocar de roupa, ele vai fazer isso, fazer aquilo, aí a pessoa morre. Então, estar em prontidão é esse estar apto a resolver as questões, né? Se ele está em serviço, ele já deve, se o bombeiro está em serviço, ele já deve estar pronto, preparado para cumprir a missão do socorro. Então, nós podemos, finalizando, prontidão é estar disponibilizados, é ter presteza, é estar de sobreaviso. O direito do trabalho ele tem uma figura, né? O estar de sobreaviso. Então, é isso, esse estar disponibilizados para alguma coisa. Vamos lá, aí nós vamos pensar o seguinte. Aqui ele vai trazer, vamos voltar lá na lição para a gente ver um pouquinho, né? Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Nós esperamos muito que Jesus nos atenda, que Jesus faça isso, que Jesus faça aquilo, né? Na nossa fé incipiente. Mas aí Jesus espera por nós também, e há muito tempo, né? Ninguém acredita que o mundo se redima sem almas redimidas. Então nós precisamos dessas almas que exercem o fazer, né? A condição de fazer, de estar pronto. O mestre, para atender à sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que os realizem e intensifiquem. Olha só, gente, aqui nós vamos lembrar de uma passagem lá do livro
Pensamento e Vida, em que Emmanuel vai trazer para nós o conceito peraí, gente, me perdi aqui, peraí, só um minutinho. Vamos lá. Nós falamos na lei de cooperação, que é lei, que é importante, mas aí, lá no Pensamento e Vida, continuando, ele vai trazer uma coisa que chama providência divina. Olha como que ele traz aqui para nós. A eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. Olha que interessante. Então, a divina providência, ela precisa desses reservatórios para que possa, ela precisa desses canais para que possa ser resolvido aquilo que a providência divina precisa, olha só. E ela está em doação permanente. E esses canais de expressão que podemos ser todos nós, é que vamos distribuir as questões, né, aqui. E aí ele fala, continuando lá no Pensamento e Vida, no capítulo 23, Auxílio, é necessário, porém, olha só o que ele fala, estejamos de atalaia no celeiro de nós mesmos. Estar de atalaia, parece que está falando do estar em prontidão lá do Ananias, né? A fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens que ele nos enriquece. Olha que lindo, que maravilhoso, né? Mas nós não podemos ficar só nessa questão, né? Nos enlevando só. Nós temos que partir para a ação. E saber que o Cristo em nós é exatamente isso. Olha só, no final da lição, ele vai trazer para nós o que é Cristo em nós. Cristianismo significa Cristo e nós. Então, cristianismo, né? Primeira coisa é o bem ao semelhante. A regra áurea que nós temos de Jesus, fazer ao bem, fazer ao semelhante aquilo que nós gostaríamos de saber, de receber, né? Então, cristianismo significa Cristo e nós. E para estar em Cristo, nós sabemos que, como Paulo fala, novas criaturas somos, né? E podemos entender bem. Agora eu queria trazer uma questão aqui muito interessante naquela hora que a gente... quando ele fala assim, ó, começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço de regeneração planetária. É interessante que essa coisa de falar assim, vamos atacar isso, vamos atacar aquilo, isso era uma expressão que seu Leão usava demais, quando ele ia falar assim, vamos atacar hoje o quê? Qual a lição que nós vamos trabalhar hoje? Né? Qual o problema que nós vamos equacionar hoje? Né? Então ele usava atacar. Aí nós vamos lembrar de uma lição quando a gente fala quando Jesus arregimenta os discípulos, tem uma lição lá no livro Contos e Apólogos, do Irmão X, ai gente, eu perdi aqui a lição, é o discípulo, só para vocês, quem gosta de ter referência das lições, o discípulo intelectualizado, o discípulo intelectual, mais ou menos assim. Era um rapaz que chegava a Jesus, ele queria sempre respostas das questões. E tudo que ele só queria resposta, e Jesus foi dando as respostas. Aí chega uma hora que Jesus para de falar. Aí ele pergunta, mas por que o senhor parou de falar? Aí Jesus fala, quando você não tiver mais perguntas, olha só,
então você me procura. Você me busca quando estiveres disposto a cooperar. E assim, aí o irmão X termina a lição falando assim: e assim dizendo, abandonou Jerusalém em direção a Galiléia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, porque o rapaz era intelectualizado demais, então ele queria só perguntar, só perguntar, só perguntar. E mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e servir por amor, sem perguntar. Então ele busca esses companheiros que nada sabiam, mas que tinham todo o interesse, que estavam todos de prontidão para servir. Então, o que Jesus espera de nós? E ele não fala servir, olha que interessante, ele fala cooperar. Porque lembra que a gente falou da lei de cooperação? Lá na introdução do livro Paulo Estevão, Emmanuel vai trazer essa questão mais prontamente para a gente da lei de cooperação. Ele fala que sem Estevão não haveria Paulo, porque Estevão foi o grande cooperador para que Paulo pudesse vir posteriormente e ser o grande divulgador que ele foi do Evangelho, o vaso escolhido, como Jesus fala, né? Para o próprio Ananias, que Ananias questiona para ele, mas como, Senhor, que eu vou procurar Paulo se ele é um perseguidor do cristianismo? Aí Jesus fala, ele é o vaso escolhido, né? Pode ir que tá sobre o meu comando, né? Tá sobre a minha orientação. E aí na lição, Emmanuel vai trazer um monte de coisas que precisam ser trabalhadas, mas o tempo está exíguo, não dá para nós. Nós vamos agradecer a todos, que Jesus nos ampare, nos guie e nos fortaleça sempre. Paz para todos.